Mais uma vez, bom dia. Bom dia, meu irmão que veio até aqui. Bom dia a você que vai nos ouvir e está nos ouvindo. Hoje nós vamos fazer uma provocação bem sadia. É mais um despertamento, um acordar mesmo, uma verificação. Então eu quero falar para os crentes, irmãos cristãos. E nós vamos direcionar para você em primeira pessoa, tudo bem? Você um dia deve ter aceitado Jesus como seu Salvador, isso é uma relação íntima. Foi batizado e deve fazer parte da membresia de uma igreja. Você aqui de Pereira faz parte desta igreja. Uma igreja batista, geralmente livre, independente, bíblica, fundamentalista ou tradicional. Enfim, uma igreja que sempre procura ser fiel à palavra de Deus. Amém? Eu creio que todas as igrejas locais ensinam a palavra de Cristo, sempre mirando no exemplo da igreja primitiva, a sofrida igreja do primeiro século, no exemplo bíblico, correto? Como cristãos, devemos sempre querer ser mais original possível, neotestamentários, fiéis à palavra do nosso Senhor e nas ordenanças dos apóstolos. Amém? Amém. Amém. Mas estamos, de fato, na mesma linha fiel, contínua, à igreja do nosso Senhor e principalmente as atitudes que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo tiveram. Você, meu irmão, minha irmã, Cristo fez morada em você. Tens aquele contentamento na identidade do Senhor. Você tem sede de mostrar que você é um discípulo, um seguidor de Cristo. Está liberado para isso, está solto para isso, livre para isso. Vamos fazer um teste rápido. Quando você vai a um grande centro, a um shopping, por exemplo, você tem a mesma dor, a mesma atitude que Paulo teve quando entrou em Atenas? Tem a mesma dor que o nosso Senhor Jesus Cristo quando entrou em Jerusalém? Vamos explicar melhor. Se nós não tivermos esse sentimento de tristeza, nós vamos estar alienados aos frequentadores dos grandes centros, dos shoppings, aqueles consumidores que se deliram naquele meio. O que fez Paulo quando entrou em Atenas? Você lembra? Você sabe? Vamos ler Atos 17 e 16. Atos 17 e 16, Paulo já tinha passado por Tessalônica, depois em Bereia, e as coisas não foram boas para ele daquele lado, e alguns irmãos acharam melhor que Paulo fosse para Atenas. E lá em Atenas, quando Paulo esperava esses irmãos virem das outras igrejas para Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O espírito de Paulo se comovia dentro dele, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha só, Paulo teve uma indisposição emocional na cidade. Comoção, irmãos, que Paulo teve foi tristeza. Tristeza e dor de ver as coisas que não lembrava um mínimo o caminho da cruz. E ainda que não tivessem ouvido essa
comoção que Paulo teve foi comoção responsável, de se responsabilizar por uma cidade tão profana, tão entregue à idolatria, e Paulo lá, cheio do conhecimento do Senhor. Como é que Paulo chega numa das mais belas cidades do mundo e fica comovido de tristeza e dor? É um tal de estraga prazer dos turistas, dos consumidores. Será que porventura Paulo era um homem depressivo? Não aproveitava as oportunidades para fazer um turismo, para fazer uma jornada cultural? Afinal, irmãos, que mal tem? Podemos dizer. Não. Claro que não, ele não estava de mal com a vida, não estava revoltado nem frustrado, ele estava muito bem, por sinal. E assim devemos nós estar também. É como se nós entrássemos nas mecas dos consumos das grandes cidades, nos seus iluminados shoppings, nos seus iluminados centros de compras, e cada um de nós comovido de tristeza pelo culto ao consumo, à não lembrança e ao não conhecimento e ao não sinal da cruz, comovemos com aquelas pobres pessoas alegres, mas sem Cristo. Afinal, temos que fazer alguma coisa, porque assim não pode ficar. Foi isso que Paulo sentiu. Se nós estarmos com um traje com pudor, se nós tivermos oportunidade de falar com os vendedores que nos abordam, se tivermos oportunidade de entregar folhetos, é bem certo que vamos nos sentir úteis e bem melhor consigo e com Deus. Amém? Se isso lhe aparece ou te faz sentir um absurdo, para Paulo não foi. Para Paulo não foi. Veja que o apóstolo fez após presenciar toda essa tristeza que ele sentiu e a falta de Cristo na vida das pessoas. Esse mesmo sentimento que você pode ter com os seus familiares quando vai numa festa, quando vai no casamento, quando vai numa praia, ou em qualquer lugar que você for, na escola, e olha para as pessoas e ninguém fala de Cristo, ninguém lembra do Evangelho, ninguém lembra da palavra de Deus. Se você sentir alheio a tudo isso, você está sendo irresponsável com Deus que você um dia manifestou crer. Não está assumindo o discipulado. Veja o que Paulo fez no versículo 17, logo em sequência, capítulo 17 de Atos. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. E a última parte diz assim: e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo foi pregar na praça. Uma coisa muito antiga, fora de qualquer cobertura, mas um local de reunião pública, Paulo ia lá. Então, isso é a igreja primitiva. Todos os dias na praça, pregando o Evangelho de Cristo. E quando nós lemos disputava com os judeus e na praça, era pregar, era fazer a pregação. Imaginem isso então, qual foi o resultado dessas pregações que Paulo e os apóstolos fizeram? Em Atenas nós não temos notícia que abriu uma igreja lá, mas temos notícia que ela ouviu Paulo pregar. Amém? Você pode não abrir igreja no shopping, mas pode falar de Cristo no shopping. Amém? O enviado, isto é, o próprio nome do apóstolo, falava de Cristo em qualquer lugar, em toda oportunidade, para qualquer que aproximasse dele. Isto foi a igreja do século I. Você e eu somos a igreja do século 21. 20 séculos de diferença. Vamos conferir agora mais um caso. Às vezes lemos a Bíblia e passamos batidos em alguns
itens, alguns versículos. Provavelmente você já deve ter lido e ouvido que Paulo foi preso em Roma também. E lá ele ficou 2 anos preso, ficou aos cuidados de uma guarda chamada guarda pretoriana. Era um pessoal treinado, de elite, para resguardar os interesses do Império Romano e de César. Faziam valer as leis e, se preciso fosse, morreriam por César na defesa do Império. Esse pessoal que guardava Paulo em Roma até o seu julgamento. Enquanto não julgava, essa guarda cuidava dele numa casa, uma pousada alugada pelo próprio apóstolo Paulo. Nesse lugar, Paulo teve a permissão de receber irmãos e pregar o Evangelho. Recebeu naquele lugar vários irmãos. Recebeu Timóteo, recebeu Epáfras, recebeu Tico, recebeu Demas, recebeu Lucas, Onésimo, Aristarcos e João Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele mesmo. E eles, alguns deles, compartilharam voluntariamente a prisão com Paulo. Ficavam lá e iam lá e ficavam juntos com Paulo nesse lugar, ao exemplo de Aristarco e João Marcos. Paulo, nesse tempo de 24 meses, pregou aos judeus e aos soldados que o guardavam e aos romanos que deram para se conhecer. Escreveu pelo menos 4 cartas nesse local: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. E esses irmãos que acabamos de mencionar iam e voltavam, trazendo notícias e levando orientações, e levando as cartas, e algumas cartas respostas. Até aí achamos que ele deveria fazer isso mesmo, porque afinal de contas Paulo era um apóstolo. Mas ele foi além disso. Pregou para os seus guardas. A guarda pretoriana chegava a quase 9.000 homens. Esses guardas faziam escalas de 4 ou 6 horas cada um, por turno. Creio que nem todos devem ter conhecido o apóstolo no cárcere. Não deve ter conhecido pessoalmente, mas com certeza aqueles que ouviam a pregação de Paulo comentavam com as suas famílias e comentavam no pretório, comentavam na sua guarda. Afinal, entanto, quem aparecesse no turno, com certeza Paulo não perdia a oportunidade de falar de Cristo. Ainda bem que Paulo não foi como o profeta Jonas. Já pensou se Paulo pensasse como alguém, olhasse, ou alguém como Jonas, e olhasse para Atenas, Roma e outra cidade, e conjecturasse em si mesmo que não havia ali nenhum eleito, nenhum escolhido, então eu vou falar para quê de Cristo? Será que você se comporta assim? Será que os irmãos do século 21, nós mesmos, nós, você e eu, estamos nos comportando no agrado de Deus, sabendo que o dia do Senhor está cada dia mais perto do que esteve para os irmãos primitivos, os apóstolos, e aqueles irmãos que desencadearam todo o desenvolver da igreja? Veja só, nossa Roma e nossa Atenas, os nossos shoppings do dia a dia, pregamos para os vendedores, as pessoas que nós encontramos. Temos comoção quando nós vemos o mundo perdido. Afinal de contas, o mundo é uma grande Atenas, é uma grande Roma, é um grande shopping do homem. Como nós nos comportamos? Se quisermos de verdade ser mesmo primitivos, não só no nome das nossas igrejas, mas de fato, perceba que precisamos entender melhor o que achamos e o que na verdade somos. O nome que nós damos a nós
e o nome que na verdade nós carregamos. Não deve ter diferença, mas precisamos ver se tem. Que a igreja primitiva não seja apenas um síndrome de nomenclatura, um desejo de nomenclatura para as igrejas atuais. Se adotamos o nome, seguimos de fato o peso do nome, a responsabilidade do nome. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas para toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. O evangelho que Paulo pregou aos guardas, e ele diz aqui a toda a guarda pretoriana, e aos demais que lhe ouvissem, isso difundiu para os demais lugares. Paulo não podia sair daquela casa, mas o evangelho que ele pregava ecoava além daquela casa, porque ele falava nos seus limites, e dos seus limites o evangelho prosseguia. Amém? Amém. Paulo preso falou de Cristo. Você livre para ir e vir, fala para quem? Para o seu vizinho? Para o seu esposo, se ele ainda não conhece o evangelho? Para a sua esposa, se ainda não conhece o evangelho? Para os seus coleguinhas de escola, se ainda não conhece o evangelho? Para o seu vizinho? Para os seus parentes no final de ano? Então Paulo diz ainda à igreja de Filipe, aquela igreja da Macedônia: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Filipenses 1 e 12. Paulo queria que este exemplo chegasse aos demais irmãos. O Senhor quer que este exemplo chegue para nós hoje, que possamos dizer que tudo o que acontece em nós e em cada um de nós contribui para o maior proveito do evangelho. Amém? Amém. Então, meu estimado irmão e irmã, que tal fazer as coisas que te acontece uma oportunidade de falar de Cristo, ainda que não esteja algemado, mas livre para poder falar de Cristo? Muitas pessoas podem estar dizendo do seu lado: nunca me falaram de Cristo. E você pode estar ao lado da pessoa e omitir falar de Cristo. Falamos tantas coisas para tantas pessoas, por que não falamos de Cristo? Que este devocional matutino desse domingo, dos primeiros dias de 2018, possa ser uma transformação. Por isso que o irmão Márcio direcionou a você e disse que esse devocional de hoje ia ser uma provocação sadia. Não uma provocação para a ira, mas uma provocação para despertamento, de um acordar de fato, a quem você serve e o que você tem feito para aquele que um dia morreu na cruz para os seus pecados. Um bom dia para todos nós. Amém. Obrigado, irmão.